Bom dia a todos, mais uma vez. É muito bom, né, quando a gente vê aqui falando sobre evangelismo, sobre a distribuição de livros, Semana Santa. É muito bom como a igreja está sempre empenhada e sempre disposta a responder esse imperativo de Cristo, né? O ide por todo mundo, pregar o evangelho, que é essa mensagem, né, essa ordem, é o que inspira realmente a nossa vida como cristão, de que devemos, sim, pregar que Cristo, em breve, virá. Isso, a volta de Cristo é algo que norteia a nossa, não só a nossa vida cristã, mas deve também nortear o nosso dia a dia. Eu acredito que alguns já viram, né, falando sobre um ministério vivo e um ministério individual, porque o ministério vivo é quando nós estamos em ligação com Cristo. Individual é porque a nossa ligação, o nosso ministério, Deus ele nos alcança, cada um de uma maneira peculiar. Não adianta eu padronizar, né, o evangelho, dizer, olha, assim, como se fosse uma receita, né, de um bolo. Não, cada um tem a sua história, cada um é alcançado diferente. Deus ele usa metodologias para cada um, porque Deus ele não nos criou iguais. Só que a gente deve, sim, se encontrar dentro do nosso ministério, porque Deus ele nos chamou para ser úteis, não só simplesmente membros, não só simplesmente conhecer a mensagem, mas também anunciar. E nós só fazemos isso quando nós realmente sentimos essa necessidade de pulsar em nosso coração. A obra da salvação de almas é algo que faz o nosso coração de Cristo pulsar na mesma frequência. Quando nós pensamos que o outro precisa também ser alcançado, quando nós vemos as necessidades, as pessoas ali perecendo, e nós dizemos, essa pessoa ela precisa ser alcançada. E aí, quem vai? Meu vizinho? Não, o irmão ali, ele tem mais experiência, né, tem mais tempo de igreja. Quem vai? E aí é onde entra a parte que eu vou. É o momento de eu tomar essa iniciativa. Nossa mensagem essa manhã, eu vou nortear ela um pouco, né, nos textos de Ellen White, que fala assim, no livro Desejar de Todas as Nações, na página 195, que ele diz que todo verdadeiro cristão, ele nasce no reino de Deus como um missionário. Aquele que bebe da água viva, faz-se fonte de vida, o depositário torna-se doador, a graça de Cristo na alma é como uma nascente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão quase a perecer ansiosos de beber da água da vida. E realmente é isso que acontece em nosso coração quando nós encontramos a mensagem de Cristo e ela não consegue ficar parada. A gente sente a necessidade de anunciar. E, tendo isso em mente, a gente vai ver duas histórias na Bíblia de pessoas que elas conheceram a mensagem de forma diferente, mas que Deus usou elas poderosamente. A primeira está lá no livro de Atos, no capítulo 16. O versículo 27 ao 34. É uma história, acredito que todos conhecem, mas ela sempre nos traz lições muito importantes. A Bíblia, como sempre, né, é cheia de suas lições profundas que tocam nossa vida. Amém? Todos encontraram? Diz o seguinte: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz,
entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando eles, lavou-lhe as vergonhas e dos açoites. A seguir, ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A conversão desse carcereiro foi uma coisa assim tremenda. Após, né, Paulo e Silas terem sido presos, eles mesmo em meio, né, às provações, às dificuldades, eles louvaram a Deus. E ali no meio daquela agonia, que eu acredito, quando eu leio essa passagem, eu fico imaginando quão insalubres eram as prisões daquele tempo. E mesmo em meio a uma situação tão difícil, Paulo e Silas, eles louvavam. E por ocasião disso, né, manifestou-se a graça de Deus na vida deles, livrando ele da prisão. E essa manifestação foi algo tão estarrecedor para esse carcereiro, porque ele pensou que todo mundo ali havia fugido e ele era o responsável pelo cárcere. E ele disse: não, me dê aí uma espada, qualquer coisa, porque eu vou morrer, porque todos fugiram. E Paulo e Silas, eles chegam com mensagem dizendo: não faças isso, estamos todos aqui. E toda aquela postura, aquele posicionamento, fez com que aquele carcereiro visse: nossa, eu quero participar dessa fé, de que em meio a momentos de desespero, a momentos de angústia, eu vou ter calma, eu vou crer em Deus. E ele foi alcançado daquela maneira e ele pediu para quê? Para que fosse batizado. E assim ele o fez. Só que não parou por aí. Ele foi para a sua casa também, levando essa mesma mensagem. E todos da sua casa também foram alcançados. Aqui a gente vê a influência de um líder cristão dentro da sua própria casa. O primeiro campo missionário que o cristão ele deve ter, qual é? A sua casa, o seu lar. Acredito que é muito triste nós pensarmos em missão, em salvação, e esquecer das pessoas que estão próximas. Meu pai, minha mãe, meu irmão. E esse carcereiro, ele nos ensina essa grande lição, que a primeira pessoa que nós devemos buscar são os nossos parentes, os nossos amigos, os mais próximos. E essa história, né, ela termina, né, falando que a família dele foi alcançada, só que eu acredito que o testemunho dele não ficou retido simplesmente a essa história. Eu acredito que a família dele deve ter influenciado muitas pessoas, né, mas a conhecer a Cristo. O ápice do discipulado, né, o discípulo, ele gerando discípulo. E esse carcereiro, ele mostrou muito bem isso, na sua vida e na sua casa, como é essa influência. Outra história, né, de outra pessoa que foi alcançada, esse diretamente por Cristo, está lá em Marcos, vamos já conhecer, né, esse personagem, está lá em Marcos, no capítulo 1. Amém? No capítulo 1, versículo 16 ao 18, que diz o seguinte: caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede no mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Em especial nessa passagem, né, havia também André, mas eu vou frisar aqui Pedro.
Simão, né, que seria Simão Pedro. Esse chamado, né, de Pedro, ele aconteceu após uma pesca maravilhosa, né, que Jesus estavam lá, e eles tinham passado a noite inteira pescando e nada, e já ao raiar do dia, Jesus pediu que eles lançassem a rede, e ali ele foi, lançou as suas redes, e houve realmente uma pesca maravilhosa. E quando Jesus, após, né, toda essa história, todo esse milagre, Jesus ele ensinou, né, de que esse milagre em si só traz muitas decisões, muitos ensinos, que quando nos fala que quando Jesus manda a obra dele, a resposta dele, as pessoas a serem alcançadas são ele que coloca em nosso caminho. E Pedro, ele entendendo isso, quando Jesus ele disse, chamou eles para segui-lo, né, ele disse, ele imediatamente, ele seguiu. Após esse milagre, após esse ensino maravilhoso que Pedro também teve, ele teve uma resposta exata. Eu vou seguindo. E o ministério de Pedro também ao lado de Jesus, ele foi impactante. Eu gosto muito da história de Pedro, porque ele foi um discípulo realmente assim, destacado dentro do ministério de Cristo e do seu mesmo, né? A sua história, ela traz grandes lições. Só que após esse chamado, né, esse milagre, Pedro ele está ali convicto de que o que ele deveria fazer era seguir a Cristo. A história dele não para pela aí. Ela segue, né? E eu quero convidar vocês a irmos mais um pouco no livro de Lucas, no capítulo 22. Do versículo 31 ao 34. Amém? Diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conhece antes que o galo cante. Esse discípulo ali determinado a enfrentar a morte, a enfrentar qualquer coisa, quando Cristo ele mencionou a possibilidade de que Pedro ele realmente deveria se fortalecer, porque coisas vinham, né, pela frente, ele disse: Senhor, eu jamais vou te negar. Ali foi uma promessa de Pedro: Senhor, mesmo em face da morte, eu jamais vou te negar. Só que o mesmo Jesus que conhecia Pedro, né, ele deu esse aviso: Pedro, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Nesse momento já está quase nas horas finais da vida de Cristo. E Pedro já havia testemunhado muita coisa. O primeiro, né, o chamado, ele foi a pesca maravilhosa, e ele acompanhava Jesus ali durante aqueles 3 anos e meio. E a vida de Jesus, a Bíblia, né, conta que ela foi marcada por milagres. As pessoas que seguiam ele de longe, e mesmo de perto, eram admirados pela quantidade de milagres que Jesus fazia, a maneira como ele falava. As pessoas eram tocadas só por ouvir as coisas que Jesus fazia. E Pedro, eu acredito, também não era diferente. Pedro era tocado pela maneira como Jesus, ele pregava, que Jesus ele fazia as coisas. Só que a gente vê que Pedro aqui, Cristo fala que Pedro ele não estava convertido. E aí a gente pode pensar: meu Deus, como é que uma pessoa que acompanha Jesus durante tanto tempo, teve experiências tão marcantes com Cristo, e o seu processo de conversão ainda não estava completo? E aí a gente pode pensar também: nossa, eu estou
há 5, 10, 15 anos na igreja. E aí você vai pensar, será que realmente o meu processo de conversão também ele está completo? Muitas vezes a gente também pode dizer como Pedro, né? Senhor, jamais. Eu jamais. Os outros podem até ser, mas eu jamais te negaria. E Jesus, ele fala, né? Quando tu te converteres, fortalece aos teus irmãos. Há uma grande diferença entre o Pedro convencido e o Pedro convertido. E a gente vai agora ver quando foi que aconteceu a experiência da conversão de Pedro. Vamos adiante, né? Continuando no capítulo 22, do versículo 60 ao 62. Após Pedro ele ser avisado, vieram soldados, né, para prender ele. Pedro também passou, ele acompanhou Jesus na agonia do Getsêmani, e até Jesus ele ser preso. E quando Jesus foi preso, Pedro ele ficou assim, como se diz, sem chão. Ele imaginou que Cristo ali iria se libertar. Eu acredito que ele imaginou tanta coisa. Ele só não imaginou que Cristo ele fosse aceitar ser preso. E todos os planos, todo o ministério, tudo que Pedro tinha pensado naquele momento, se acabou. E aí é onde a gente vê que, enquanto Jesus passava por todo aquele processo, Pedro acompanhava Jesus de longe. Pedro já não estava tão perto, aquele discípulo ali tão determinado, ele já não estava tão perto assim de Cristo. E agora nós vamos ver a conversão de Pedro, quando foi que aconteceu. Após, né, ele ter negado Jesus 3 vezes, cantou o galo, ele ficou, nossa, ele tinha razão. E depois disso, aqui no versículo 60, né, ao 62, diz assim: mas Pedro insistia, homem, não compreendendo o que dizes, e logo estando ele ainda falando, cantou o galo. Então, voltou-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o cante o galo. Então Pedro dali chorou amargamente. E aí a gente vê, cadê aquele Pedro? Aquele Pedro que diz: Senhor, jamais eu vou te negar. E aí, mas aí a história de Pedro parou aí. Quando o Pedro ele caiu em si, quando o Pedro ele viu que realmente as palavras de Jesus elas tinham sentido sobre a sua vida, depois ele ter ali convencido do seu pecado, ele se encontrado com Jesus, chorado amargamente, a história dele parou pela aí? Não parou. E a gente vê que outro detalhe também muito interessante, que após Pedro ter passado tantas experiências com Cristo, fez com que ele se convencesse de que Cristo realmente seria o Messias. Mas o que fez o coração de Pedro se converter foi o olhar de Cristo, quando ele sentiu a sua pequenez. Quando ele sentiu a sua finidade diante de um Deus que é grande e conhece todas as coisas. E nesse momento, Pedro, sim, ele foi convertido. E ele tomou uma decisão realmente pura ao lado de Cristo. E aí a gente vai ver a diferença de um Pedro que era convencido, que brigava, que era o fortão ali dos discípulos, para um Pedro agora que vai cumprir a ordem de Cristo, apacentar as suas ovelhas. Isso nós vamos ver lá no livro de Atos.
após Pedro ele ser convertido, ele começou a desenvolver a unidade dentro do seu ministério. E nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim. Todos encontraram? Amém? Aqui. Diz assim: ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo. E passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Após realmente a conversão de Pedro, ele desenvolvendo a unidade dentro do grupo, dentro da igreja primitiva, foi permitido realmente descer essa bênção especial do Espírito Santo, que fez com que o evangelho, a pregação do evangelho tomasse outras proporções. E a gente vê que também, quando nós realmente estamos convertidos e o Espírito Santo em nossa vida, nós sim podemos alcançar o objetivo de Cristo em nossa vida, que é apacentar as suas ovelhas. Nós somos chamados para ser ministros vivos da casa de Deus, cuidar do seu povo, pregar o evangelho. E quando nós estamos fugindo disso, nós estamos fugindo do propósito de Cristo para a nossa vida. A gente vê pessoas que estão a perecer, pessoas que ao nosso redor estão sem conhecer a Cristo. E hoje, em especial, temos essa oportunidade de pregar o evangelho através da distribuição de livros, de folhetos, de uma mensagem do WhatsApp, de um estudo bíblico. Não há desculpas para que nós não atendamos a esse chamado de Cristo, de pregar o evangelho. E nós só realmente nos encontraremos dentro do nosso ministério se essa verdade alcançar o nosso coração. Se nós pedirmos para que o Espírito Santo ponha em nós esse desejo de pregar, de levar a salvação a outras pessoas. Tem um texto, de Ellen White na Meditação Maranata, que ela diz assim: sobre cada um que conhece a verdade para este tempo, repousa a responsabilidade de torná-la conhecida a outros. Os servos de Cristo são, em grande parte, responsáveis pelo bem-estar e a salvação do mundo. Devem ser colaboradores de Deus na obra de conquistar pessoas para Cristo. É privilégio de todo cristão não só aguardar, mas mesmo apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se todos os que professam o seu nome estivessem produzindo frutos para a sua glória, quão rapidamente não seriam lançadas em todo o mundo as sementes do Evangelho? O cristão não tem desejo de viver para si mesmo. Deleita-se em consagrar-se ao serviço do Mestre tudo o que é. E movido por um inexprimível desejo de ganhar pessoas para Cristo. Sobre nós repousa a pesada responsabilidade de advertir o mundo de sua condenação iminente. Deus convida a sua igreja a despertar e revestir-se de poder, a imortais coroas a ser ganhas, a um reino no céu a ser alcançado, ao mundo a perecer na ignorância a ser iluminado, e a eu e você para fazer essa obra. E esse é o chamado de Cristo para nós, para que nós nos permitamos ser usados por Ele. Não importa se você é criança, se você é jovem, se você é adulto. As crianças, elas têm também um ministério a ser desenvolvido na obra de Cristo. Tanto agora como nos últimos dias também. Os jovens, Deus mesmo já disse, vocês são fortes. E a palavra de Deus também é forte sobre vós.
E aos idosos, que a gente também não se canse de pregar o Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Que essa verdade ela possa ser vivida na prática. Que o nosso pulsar do coração seja que Cristo vai voltar. Amém? Agora, eu vou cantar uma música que fala muito sobre isso, né? Que não basta simplesmente você aguardar a volta de Cristo. Nós temos que amar o nosso semelhante e querer também que Ele esteja conosco no céu. Muitas vezes eu orei para ver tudo acabar, que Jesus voltasse logo de uma vez. E nessas eu me esqueci de amar o meu irmão e aos cativos deste mundo que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o Evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem para nos buscar. A promessa feita é: virei outra vez. Mas a sua ordem diz que é hora de pegar. São tantos por aí, sem abrigo e sem luz, na escuridão da vida sem Jesus. Eu posso então me esconder e esperar o fim chegar.
que essa esperança realmente ela possa não só ficar em nosso coração, mas nos mova à ação de falar ao nosso próximo. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, Senhor, ao ver a Tua palavra, a brevidade de tempo, temos a consciência de que sobre nós repousa a responsabilidade de falar da Tua breve volta. Te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor possa nos usar. E que se nós ainda não estamos, Senhor, com essa decisão firme em nosso coração, que Teu Espírito Santo possa vir habitar em nós e criar em nós o desejo de ser instrumentos Teus para a salvação de almas. Que essa mensagem ela não possa ficar parada, mas que ela possa alcançar as pessoas que estão a perecer nesse mundo. Estamos todos nós aqui hoje, nesse momento, Senhor, dispostos a fazer a Tua vontade e ser obreiros Teus. Não importa, Senhor, o que vivemos no passado, mas o que importa é o que somos hoje, o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, que seja feita em nós a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor.